Esferas da Vida. Apoio Cultural. Saúde Quântica Araraquara. Cuidando do espírito através da ciência. Daniel Mariottini. Esferas da Vida no ar, um olhar sobre a doutrina espírita. Hoje o tema é felicidade. Temos procurado tanto entender como ser feliz, mas ela existe mesmo? Onde erramos? Qual o segredo da verdadeira felicidade? Fique conosco e nos ajude a entender essa grande busca da vida. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Uma visão espírita sobre o sentido da vida começa agora. Ao vivo pela TV Cultura Paulista, ao vivo pelo Facebook da TV Cultura Paulista e super ansiosos pela sua participação. Comente conosco suas impressões, opiniões, faça perguntas pelo nosso WhatsApp e eu já passo o número agora que é 16 98106 2150, 16 8106-2150. Estamos aqui ansiosíssimos pela sua participação e os nossos convidados da noite são Vitor Daab, estudioso espírita e trabalhador da Casa de Fraternidade Chico Xavier, pela primeira vez aqui no programa. Seja muito bem-vindo, Vitor. Obrigado, Pri. Boa noite. Eu que agradeço a oportunidade. Espero que a gente consiga, nesse tempo aí, compreender juntos, né, um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus. É isso mesmo. O prazer é todo nosso. E Gustavo Gandolfi, advogado, coordenador do NEP Francisco de Assis e trabalhador também da Casa de Fraternidade Chico Xavier, pela segunda vez aqui no programa. É uma honra tê-lo novamente, Gustavo. A honra e a alegria é nossa. Nós agradecemos também o convite generoso para aqui estarmos nesse bate-papo descontraído, gostoso e a gente acredita que já faz parte da família espírita, o Esferas da Vida. Ah, que bom, ficamos felizes. Agradeço em nome da TV Cultura Paulista. A grande meta da criatura humana é a busca da plenitude. E hoje a gente conversa sobre a felicidade, que parece um tema fácil, mas não é tão simples assim. A gente vem em busca desse sentimento há muito tempo. E muitas pessoas, a grande maioria, ainda se sente perdido, não vê um sentido aí da vida. Né? Como entender esse mistério? Por que a gente busca tanto a felicidade? Pri, eu acho que essa é uma questão que todos nós devemos nos fazer todo dia quando nós acordamos, né? A nossa busca deve ser a felicidade. O problema é que a gente muitas vezes se perde nessa compreensão do que é a felicidade. Será que a felicidade que nós estamos buscando é de fato a felicidade que Jesus nos promete, essa felicidade de compreensão total das leis de Deus, das leis divinas, que nós devemos, quem sabe um dia, né, pretendemos chegar? E nesse caminho, nesse nosso dia a dia, nesse mundo em que nós estamos inseridos, nós acabamos perdendo um pouco de noção e acabamos buscando uma felicidade relativa ao mundo que nós estamos, né? Kardec deixa muito claro isso no Livro dos Espíritos, quando ele questiona sobre a felicidade, se o homem pode gozar dessa felicidade na Terra. E os espíritos são pontuais quando eles dizem que não, né? Que nós estamos inseridos num mundo de provas e expiações. O que nós podemos, compreendendo as nossas aflições, trabalhando um pouco as nossas dores, nós podemos chegar numa felicidade relativa ao que nós estamos aqui inseridos no orbe na Terra, né? Gustavo, essa busca, o que você entende das pessoas buscando sempre a felicidade? A busca... Até você que é advogado, só um parênteses, deve ouvir muito isso, né? As pessoas sempre tentando fazer o certo, buscando o que é de direito, como que é isso? Todo mundo quer ser feliz, né? Todo mundo quer ser feliz. Todo mundo quer ser feliz. Aliás, essa questão de se procurar a felicidade, de se buscar a felicidade, ela é tão inerente à condição humana que ela faz parte de princípios fundamentais até mesmo da Constituição norte-americana. A Constituição norte-americana, ela tem dentro de seus fundamentos principais a procura, o direito que todo homem tem em procurar a felicidade. Então, como o Vitor bem colocou, nós estamos nesse processo constante de ser feliz, de querer sorrir, de querer amar,
de querer estar vivendo em plenitude, mas nós acabamos nos perdendo ao entender o que é realmente a felicidade. Eu tenho um filósofo aqui grego, né, Epicuro, que fala, não sei exatamente, dizia que a felicidade nada mais é do que o prazer. É necessário ter, né? Antigamente, na antiga Grécia, existia esse pensamento. E até hoje, muitas pessoas pensam assim, que é preciso ter para ser feliz. Como que vocês enxergam essa questão do ter? De fato, a felicidade que a gente acaba buscando é uma felicidade para satisfação própria, né? Para realização dos nossos desejos, daquilo que nós temos dentro de nós, como busca de felicidade. Então, muitas vezes ela é pautada em algo que nós podemos tocar, em algo que nós podemos possuir, né? Em bens materiais, um bom trabalho, uma casa grande, uma fama, e tudo isso vai alimentando dentro de nós esse nosso ego, essa nossa vaidade, e nós achamos que isso nos fará feliz. E muitas vezes a gente acaba se decepcionando, porque quando conquistamos tudo isso que nós queremos, ainda falta algo dentro de nós. A gente não é totalmente preenchido. Falta-nos algo muito peculiar, um sentimento muito mais puro e verdadeiro. Então, a gente acaba suprindo as necessidades, né, enquanto encarnados, através desses bens que nós podemos tocar, esses bens que nós podemos possuir. Esse desejo, esse prazer incessante dos nossos desejos. Né? As necessidades materiais. Esquecemos que somos espíritos. Exatamente. Né? Esquecemos que somos espíritos mortais e vivemos unicamente como se tivéssemos essa vida para suprir tudo aquilo que nós queremos, todas as nossas vontades. O homem ele vê a vida de forma muito material. E hoje, especialmente, nós vemos essa felicidade que é fabricada no laboratório, uma felicidade que é vendida como uma pílula, a felicidade que é o programa da televisão, que é vendido na televisão. Então nós vemos totalmente ainda sobre esse aspecto da visão estritamente materialista, material, de que a felicidade representa o ter, representa o possuir. Quando Jesus já nos disse um pouquinho atrás, que nos orientou, né? Não ajunteis tesouros onde a traça e a ferrugem corrói e os ladrões roubam. Sim. Né? Onde está o seu coração, aí está seu tesouro. Aí está a sua felicidade. Então, mais ainda, em razão dessa condição, essa vontade de desfrutar. Eu acho que o verbo desfrutar é muito utilizado quando a gente fala de ter. Então as pessoas querem desfrutar da comida, do descanso, do dinheiro, do sexo. Será que a pessoa que come muito é feliz? Será que a pessoa que tudo tem muito é feliz? Não é? Todo o excesso ele traz prejuízos. Sim. O Kardec, perguntando aos espíritos sobre o necessário, a felicidade, sobre o aspecto material, os espíritos respondem que se o homem aprendesse a viver com o necessário, no aspecto material ele já seria feliz. Mas, como nós dizemos e repetimos, o nosso olhar ainda é um olhar estritamente material, o olhar estritamente de uma vida. Nós não colocamos ainda a eternidade como um pano de fundo das nossas vidas. E aí ficamos perdidos buscando a saciedade, como o Vitor disse, que nunca chega. Então a saciedade no sexo, a saciedade na comida, a saciedade na bebida. São essas felicidades vendidas, fabricadas, cujo o efeito dura apenas aqueles instantes passageiros. E a felicidade maior, a felicidade que se busca ou que se deve buscar realmente é a consciência tranquila e a fé no futuro. Paz de espírito. O Gustavo tocou num ponto muito importante quando a gente fala de que se todos entendessem que tudo aquilo que nos é necessário para a nossa evolução, para completar nossa jornada aqui na Terra já nos é dado, nós não teríamos essa falta, nós não teríamos essa necessidade de suprir com os bens materiais, com esses desejos, né?
nós conseguiríamos viver dentro daquilo que nós já recebemos. E Jesus deixa isso muito claro, né, para nós. Tudo aquilo que nós necessitamos para completar a nossa jornada, nós temos. E aí, como nós buscamos sempre mais, querendo suprir essa nossa necessidade, aí a gente acaba caindo, a gente acaba ficando aflito, começam a vir as dores e a gente não consegue lidar com essa situação. Então, sempre os causadores maiores das nossas aflições, das nossas dores, somos nós mesmos por não compreender que aquilo que é necessário a nós, nós já temos. As nossas imperfeições nos travam. Exatamente. E nos fazem sofrer demais, né? Porque o divórcio tem o poder e o homem tem essa ganância, essa necessidade do poder. E isso atrapalha muito. Com certeza, com certeza. É o que a gente já vem falando, né? Essa necessidade de se sentir superior, de se sentir mais do que os outros, acaba atrapalhando muito, mas isso é uma necessidade de cada ser em específico dentro daquilo que ele acredita. Se a gente questionar, pegar um grupo de pessoas e perguntar o que é a felicidade para cada um, com certeza nós teremos respostas totalmente divergentes, uns querendo mais, outros querendo menos. Então, o que cabe a nós é exatamente compreender que nós não necessitamos disso para viver. Nós que acabamos nos alimentando desses desejos, né? Porque senão nós passamos, como o Divaldo disse, a ser objeto daquilo que nós desejávamos. Nós nos tornamos o objeto daquilo que nós desejávamos possuir. E não usufruímos daquilo como uma ferramenta ou como um instrumento. A grande questão quando a gente possui, também não é um erro possuir bens materiais. Não. Né? Às vezes parece que as pessoas que possuem, elas estão sendo pecadoras. Como que a gente pode resolver esse problema, né? A gente precisa compreender que, como você mesmo disse, que não é um pecado ter, né? Mas o que a gente precisa ter dentro de nós é que esse não é o nosso objetivo final. Tudo isso que nós possuímos, tudo isso que nós temos, eles são ferramentas, são oportunidades que nós temos para talvez fazer algo melhor. Então, se nós compreendêssemos que tudo isso que vem até nós, né, que nós temos a possibilidade de ter, são ferramentas para utilizar no bem, então ele não será o nosso final, mas sim a gente usar como uma alavanca, como uma ponte para compensação, para o trabalho correto, para o caminho correto, que é seguindo as leis de Deus, né? E também o errado não é possuir, mas perder-se nas posses. Se perder o controle, né? Criar novas buscas, ou artifícios ou novas posses, como se aquilo fosse o essencial. E aí a pessoa continua nesse processo de sempre querer ter mais, porque para ela nunca vai realmente se estabelecer por realizada com aquilo que tem. Essa é a aflição. A grande questão, né? E tem um outro lado, que é um outro filósofo grego, que logo em seguinte falou, Diógenes, que felicidade é deixar de ter. Mas será que aquele que não tem é feliz? Difícil também, né? Eu acho que são os extremos, acho que não é bem por aí, né? Não, Kardec pontua bem isso, né? Que não é o deixar de ter, nem o ter em excesso, mas sim viver com o necessário, aprender a ser feliz com aquilo que lhe é necessário. Esse é o grande X da questão, né? Então, aprender a atribuir valor àquilo que você tem, seja para alguma pessoa que tem muito, como também aquele que tem pouco. Porque a gente tem aqueles exemplos das pessoas que falam: quando eu tiver dinheiro, eu vou fazer caridade. Quando eu me aposentar, eu vou ficar com a minha família. Então a gente cai nessa problemática de quando a pessoa tiver algo ou alguma coisa, como se ela não tivesse nada para se doar, né? Sim. E não é o caso. Não, a gente brinca, né, que as pessoas gostam de ficar na sua zona de conforto. Então, quando elas se acham, né, que a vida está um pouco mais confortável, que elas já têm um pouco mais de tranquilidade, aí elas se propõem a ajudar. E a ajuda, o auxílio ao próximo, o fazer o bem, ele tem que ser algo espontâneo, voluntário. No seu dia a dia, independente dos problemas que você tem, independente dos momentos que você passa,
Eu acho que a ajuda e a busca da felicidade em comunhão, em fraternidade, ela sempre tem que vir à frente de tudo. Então, quando a gente começa a inventar desculpa, quando a gente começa a colocar obstáculos, a gente está pensando mais novamente em nós, na nossa verdade, no nosso egoísmo e deixando de pensar no próximo, deixando de pensar nessa felicidade geral que é a comunhão entre todos, que é a fraternidade entre todos. Você não precisa esperar ter dinheiro para auxiliar alguém com um abraço, com a moeda do carinho, com a moeda do respeito. Existe a caridade moral e a caridade material. E mesmo na caridade material, você não precisa ser milionário para dispor de um pouquinho do seu arroz, de um pouquinho do seu feijão, para ajudar o próximo. Você não precisa esperar ter condição melhor para ser paciente e ouvir a sua mãe, ouvir o seu pai, ouvir o seu familiar, que às vezes te reclama ali o pedido de socorro. Então, você não precisa impor essas condições para ser feliz. O meu filho, ele pergunta para mim assim, pai, outro dia ele perguntou, né? Gustavinho, que está aqui no estúdio vendo a gente ao vivo, eu não podia deixar de falar, né? Ele perguntou, pai, a gente não precisa ter superpoder para poder ser um super-herói, né? Eu falei, não, filho, realmente, a gente não precisa de superpoder para ser um super-herói, porque nós podemos ser super-herói de tantos outros quando a gente estende a mão, quando a gente dá um abraço amigo, quando a gente procura compartilhar o problema com as pessoas, quando a gente procura auxiliar a pessoa com aquilo que a gente tem, com o nosso esforço. Nós não precisamos de superpoderes, nós não precisamos ganhar na Mega Sena, nós não precisamos aposentar. Eu faço caridade, né? A gente não precisa se aposentar, a gente pode simplesmente ajudar e auxiliar sempre, porque, como no próprio Livro dos Espíritos, os Espíritos instruem Kardec, olha, o homem não pode olhar para cima, ele tem que olhar para baixo, olhar para cima só para buscar a sua evolução, mas olhar para baixo, olhar para o lado, para aquele que está sofrendo mais do que ele, e com isso distribuir felicidade para o outro, independente da classe ou da situação social que nós possamos estar posicionados. Falando em distribuição de felicidade, a gente vai para o nosso momento Chico Xavier e a gente já volta com mais esferas da vida. E um conselho definitivo às pessoas, qual você daria? Se pudéssemos aconselhar alguém sobre a solução do problema da felicidade, diríamos que o trabalho em nossa vida deve ser constante, que só devemos repousar como pausa de refazimento das nossas próprias forças, que o espírito das férias, o espírito do repouso, do descanso, devia ser considerado como pausa unicamente para a restauração de nossas energias, porque trabalhar servindo, trabalhar fazendo o bem, é realmente o caminho real da felicidade, que é a felicidade legítima para cada um de nós. Opinião. Eu acho que é muita gente mesmo. Debate. Pelo amor de Deus, o senhor falar de Neymar aqui, Bruna Marquezine, né? Por quê? Isso aqui é um assunto, isso aqui é sério. Os lances mais inusitados. Entrevistas. Procurando colocar, né, em prática tudo aquilo que treinamos. E muito bom humor. Você é especialista em avião, quase derrubou um já. Rodrigo Viana, José Carlos Madalena e equipe comandam o esporte como você nunca viu. Painel Paulista Esportes, de segunda a sexta às 7h45 da noite, na TV Cultura Paulista. A Morada do Sol Corretora de Seguros é a proteção ao alcance de sua família.
Desde 1979 no mercado, é sinônimo de tradição e inovação com a melhor qualidade para você. Opera em todas as modalidades de seguro com excelência. Seguro de vida, de automóveis, saúde, residencial, empresarial e consórcios. Proteção é o que define a Morada do Sol Corretora de Seguros. O mais tradicional programa de debate da televisão brasileira. Eu tenho uma opinião distinta, respeito a posição dele. Feito para apresentar ideias. Nós temos que eliminar ou reduzir bastante o foro privilegiado. Analisar conceitos. Um ambiente muito bom de debate. E refletir sobre a realidade. Eu acho que o momento que nós estamos vivendo é um momento único da vida pública nacional, um momento histórico. Roda Viva. Eu sou o Ricardo Lessa e estou no comando do Roda Viva. Espero você toda segunda, 10h15 da noite. De volta ao Esferas da Vida, hoje recebo Gustavo Gandolfi, Vitor Daab. Estamos conversando sobre felicidade, mas agora é a hora da nossa super dica aqui do programa para você que quer saber sempre um pouco mais da nossa doutrina espírita. A dica de hoje é o jornal O Clarim, que esclarece didaticamente todos os tipos de assuntos espíritas, e também a Revista Internacional de Espiritismo, que é uma das revistas mais respeitadas no meio espírita pela qualidade e profundidade de seus textos, e expandindo sempre o conteúdo religioso para várias explanações. Jornal O Clarim e Revista Internacional de Espiritismo, entrem no site www.oclarim.com.br. Televendas é 16 3382 1066 e eles têm WhatsApp, Editora Clarim, que é 16 99270 6575. Entrem no site, assinem, conheçam, eu tenho certeza que vocês vão gostar. E agora eu vou chamar um vídeo dos Amigos da Luz que fala um pouco sobre felicidade. Vamos dar uma olhada. Não tem o vídeo, daqui a pouco a gente ajeita o vídeo aí para vocês. Demos uma embananada aqui, a gente segue aqui com o nosso grande filósofo Sócrates. Que a gente vem falando dos filósofos gregos, né? A gente continua nessa toada. E ele fala, Sócrates, que a felicidade independe do ter, como a gente já falou no primeiro bloco, do não ter ou do sofrimento. A verdadeira felicidade é ser. Né? É tão fácil falar, olha, a verdadeira felicidade é ser, seremos todos juntos, unidos, mas a gente tem dificuldade de ser o que exatamente, né? Eu acho que a grande ideia aí, Pri, que ele nos mostra, é que a felicidade, ela realmente, como nós já dissemos, ela não está pautada no ter e no possuir. Não é algo que nós podemos tocar, mas é algo que nasce dentro de nós, é o sentimento que nasce dentro de nós. Então, quando nós buscamos a felicidade, nós devemos buscar uma paz interior. Tentar compreender todas as aflições, as dores que nós sentimos, para que isso a gente consiga nos transformar. Então, o ser aí seria sermos pessoas melhores, sermos espíritos melhores, trabalhando, como já dissemos, em prol de todos, não só das nossas verdades, daquilo que nós sentimos, mas também em prol da comunhão daqueles que necessitam de nós, assim como nós também necessitamos. É trocar experiências, trocar amor, trocar caridade, é nesse formato de reforma íntima, né? A reforma íntima é um tema tão batido que a gente sempre ouve os palestrantes falando em casa espírita. Então, de fato, a busca da felicidade, encontrar a felicidade, ela está baseada nessa reconstrução dos nossos sentimentos, na busca tornar dentro de nós primeiro um ambiente favorável para que a gente possa passar adiante esse sentimento de paz, esse sentimento de felicidade. Quando a gente fala de ser, vem a grande questão da reforma íntima, na minha opinião, que é conhecer a nós mesmos. Isso.
né? E a gente tem que entender um pouco, voltando um pouco para a doutrina espírita, a gente falou do planeta de provas e expiações, dessa fase de transição, que a gente busca um sentido na vida e talvez esse sentido, esse caminho reto, né? De entender que nem tudo é do jeito que a gente gostaria que fosse, mas existe um porquê. E a reencarnação, né? E a história de estarmos num planeta de provas e expiações nos explica um pouco isso, né? Nos ajuda a entender que não seremos plenamente felizes sempre. O tema da reencarnação, nesse aspecto, também nesse aspecto, ele nos completa. Eu acredito que ele desvenda essa grande pergunta da humanidade, especialmente no que diz respeito à felicidade e à dor, como o Vitor colocou, nesse processo de autoconhecimento, nesse processo de autotransformação, no qual nós encontramos ou nós confrontamos com as nossas dores. Então, a reencarnação ela vem nesse sentido, porque nós poderíamos pensar que se não fosse a reencarnação, Deus seria injusto. Sim. Porque a distribuição, porque para alguns aparenta tanta felicidade e para outros, desde cedo, há muita dificuldade? Porque crianças, desde muito pequenos, já enfrentam problemas de saúde, doenças, cânceres, e acabam às vezes desencarnando? Será que Deus distribuiu desigualmente as sementes entre nós? Será que essa é a felicidade entre os homens? Ele fez essa divisão, e é com a reencarnação que nós entendemos isso. E esse tema é tratado no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo. Os bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E nos itens 4 e 6, Kardec vai pontuar as causas das nossas aflições, as causas atuais das nossas aflições, dos nossos sofrimentos, e no item 6, as causas anteriores à atual existência das nossas aflições. Então aí nós vamos poder compreender, à luz da reencarnação, todas essas questões, e compreender também que as deformidades de caráter, as deformidades morais, as nossas imperfeições morais, elas vão gerar sofrimento. Olha, nós estamos ao vivo aqui pela TV Cultura Paulista. O nosso WhatsApp é 16 98106 2150. Passa aí na tela para vocês também. Estamos recebendo muitas questões, agradecemos. E uma dessas questões é da Neuza Marida, que pergunta: então a felicidade não é igual para todos? Depende do que a gente busca, né? Se tratando do mundo de provas e expiações, como nós já dissemos, a felicidade ela vai estar pautada naquilo que a gente deseja para nós, né? Nós temos aqui uma felicidade relativa e ela é referenciada através do nosso sentimento daquilo que nós buscamos. É isso que nós dissemos no começo, quando Kardec deixa isso muito claro. A felicidade igual para todos, ela vai ser quando nós compreendemos que nós necessitamos somente daquilo que nos é dado para a nossa jornada, para a nossa evolução. Quando nós aspiramos mais, quando nós desejamos algo a mais do que nos é dado, aí então causa as aflições, causa as nossas dores, e que diferencia um pouquinho dessa questão da nossa busca de felicidade. A felicidade é normal, é igual para todos, desde que compreenda-se de que o que nos basta é necessário. Qual é essa felicidade que talvez ela esteja falando, a Vanessa, né? Porque então a felicidade não é igual para todos? Talvez nem tanto, porque cada um sente de uma maneira. E uma vez que nós estamos no mundo de provas e expiações, cada um vai trazer consigo as suas próprias dificuldades a serem transportadas, as suas próprias limitações, os seus próprios conflitos íntimos, e isso gera aflição, gera dor, e automaticamente felicidades distintas, ideais distintos. A felicidade num mundo feliz é a plena fraternidade, como o Vitor colocou lá no primeiro bloco. No mundo de felicidade, seria a harmonia, a fraternidade entre os homens, o amor, onde o amor,
e a união ela vai prosperar. Mas na Terra, no mundo, na atual condição em que a Terra e nós nos encontramos, a felicidade em si não será igual para todos. Entendido. Temos aqui uma participação do nosso querido Arthur Valadares, acaba de enviar uma questão perguntando, acho que vai responder um pouquinho também o que a gente está conversando. Emmanuel e Leon Denis associam com frequência a felicidade ao dever. Qual a relação entre ambos? Felicidade ao dever. E aqui, só para complementar, Sócrates fala que felicidade é ter o pensamento reto, conduta correta e palavras saudáveis. Que também ajuda nessa história de dever, né? Pensamento reto. O cumprimento da tarefa, o cumprimento das leis morais, o cumprimento das leis divinas, né? Esse dever nosso. Eu acho que a sensação de dever cumprido, quando a gente sabe que a gente fez tudo o que a gente pôde da melhor maneira possível, a gente se sente feliz, tranquilo, ou não? Isso, com certeza. Né, Vitor? A cada um as suas obras. Mostra a sua camiseta. A cada um segundo as suas obras. De fato, o que o Arthur colocou, né, a referência que ele nos trouxe, é dessa compreensão e desse trabalho diante daquilo que nós conhecemos como as leis de Deus, né, que está presente em todos nós e que nos orienta, né, diante da nossa vida. Nós temos um conhecimento já, então nós sabemos a cada passo que nós damos se nós estamos ou não errando, se nós estamos ou não desviando do caminho. Então o dever, quando a gente consegue compreender e praticar as leis de Deus na sua plenitude, na sua máxima, aí então nós criamos dentro de nós essa paz que a gente conversou, a paz que Jesus vem nos prometer, que a gente consiga compreender e trabalhar junto a Ele em prol de todos. Então esse é o dever, esse é o cumprimento do trabalho é o que nós devemos sempre colocar à frente das nossas realizações e não, como já dissemos, aquilo que nós acreditamos como verdade. Deixar um pouquinho de lado a nossa vaidade, o nosso egoísmo em prol de todos. Nós estamos com o vídeo pronto, o vídeo dos Amigos da Luz, que fala um pouquinho com muito humor sobre a felicidade. Ô amigo! Amigo? Oi. Você sabe onde é a Rua da Felicidade? Felicidade? Isso, você conhece? Não é desse mundo. Oi? Quê? Como é que eu faço pra chegar na felicidade? Ah, o senhor tá indo pra felicidade. Ó, faz o seguinte, o senhor vai reto aqui, segue aqui direto, toda a vida. O senhor vai embora toda a vida, essa estrada aqui. Tem uma hora que parece que a estrada acaba, mas não acaba. Continua, a estrada continua. Você vai embora, vai reto, diretão, aí o senhor vai e volta várias vezes, é normal, é isso mesmo. Cada vez que vai e volta, você vai ficando melhor, você vai ficando mais safo no caminho. Entendeu? Segue direto, tem uns buracos, você tem que, né, desviar. Às vezes a gente faz umas curvas erradas, cara, bicho, isso é normal, errar é normal. Eu peguei tanta curva errada, menino, que eu não vou nem te falar, mas o negócio é você não persistir no erro. Fez uma curva errada, volta pro caminho. Pelo menos aquela curva errada você não pega de novo, entendeu? Que a gente vai aprendendo. Você tem que prestar atenção nos sinais também, porque tem muito sinal, sabe? Às vezes você tem que parar pra deixar as pessoas passarem. As pessoas, isso é importante, porque tem muita gente indo pra lá. Tá todo mundo indo, a gente vem da ignorância e vai pra felicidade. Então o senhor tem que olhar o próximo, pra não atropelar ninguém, entendeu? Pra isso tá cheio de espelho aí no carro, pra você ficar de olho no próximo. Aí você vai, não tem erro. Parece que é longe. E é longe mesmo. O negócio é a gente não desistir de ir. Porque a graça tá exatamente no caminho. Porque vai olhando a vista. É lindo. Eu tô indo pra lá também. Ah, você tá indo pra lá? Quer uma carona? Não, não dá porque é cada um no seu tempo. Cada um tem o seu caminho, sabe? Que iluminado. Então me diz uma coisa, ô seu filósofo. Se eu me perder no caminho da felicidade, eu faço o quê? Ah, já sei. Jesus é meu GPS. Ou você pode perguntar no posto Ipiranga. Muito obrigada aí pelo canal que liberou esse filme pra gente. Como que ele chama, Gustavo? Fábio De Luca. Fábio De Luca, Fábio né? De Luca, Eles isso. estão com um filme, lançando agora um filme de Natal, chama Uma Dívida de Natal. Entrem aí no YouTube, procurem, busquem, que tem muitos temas legais, com essas explicações bem humoradas. Sim, esse vídeo a gente até, não sei se a gente pode, mas aproveitando o espaço, claro, por favor, para também um apelo, né, em favor dos Amigos da Luz, é isso mesmo, que estão
enfrentando aí captando recursos para continuar no ar. O trabalho, exatamente. Como todos nós. Exatamente, Priscila. É exatamente isso. E eles vão captar por meio desse primeiro vídeo, desse primeiro filme, que é uma dívida de Natal. Então, quem puder entrar, já colaborar até quinta-feira, se eu não me engano agora, tem desconto, né? Para quem adquirir até quinta-feira. Isso. E foi um apelo que eles fizeram para que eles continuassem, né? Transmitindo a mensagem, né? Dessa forma humorada, que nos traz muita compreensão, ajuda muito, né? No esclarecimento, né? Exatamente. Muito bom, muito bom. Só buscar lá no Facebook Amigos da Luz e no YouTube Amigos da Luz e compartilhar, divulgar e auxiliar também. Com certeza. Amigos queridos. Vanessa, aqui de Araraquara, pergunta sobre a felicidade plena um dia atingida será a nossa própria autoiluminação? E assim podemos ser luz no mundo e sal na terra? Essa é a felicidade plena? Esse estado de iluminação, esse estado de perfeito entendimento e comunhão com Deus, com as suas leis e a aplicação das suas leis, esse dever, como o Arthur mandou na pergunta, esse estrito cumprimento do dever em todos os aspectos, nos trará efetivamente a felicidade sobre o prisma completo, né? E aí, com certeza, se nós projetamos em nós, inicialmente, essa iluminação, com certeza, seremos sal da terra, seremos luz do mundo, sim. Então, esse processo, essa caminhada, sim, isso nos lembra muito a história de Jerônimo Mendonça. Vamos falar dessa história tão bonita, né, Gustavo? A gente tem até uma foto do Jerônimo, tem a foto que eu queria mostrar para vocês aí de casa. Olha só o Jerônimo Mendonça com um saco de areia de 30 quilos para aliviar a dor no peito. Conta um pouquinho dessa história pra gente, Gustavo. O Jerônimo, a partir dos 17 anos, ele passou a sofrer de enfermidades recorrentes. Primeiro ele parou de andar, depois perdeu os movimentos da parte superior do corpo, depois ele ficou cego de um olho, depois ele ficou cego do outro, enfim. E tinha profundas dores no peito, como a gente viu na foto, e eles colocavam um saco de areia para pressionar, para ele poder respirar. E esse ser, ele nesse processo de iluminação, de autoconhecimento, de estrito cumprimento, de saber do seu dever, da sua tarefa, na sua comunhão com Deus, ele viajava numa maca, sem enxergar, sem se movimentar, viajava numa maca, fazendo palestras e dizendo: eu amo a vida, eu amo viver, a vida é bela, e, enfim. Um grande exemplo. E viajou o Brasil todo, fundava casas espíritas, e numa determinada ocasião, ele estava fazendo uma palestra, ele estava sendo televisionado, ou ele estava sendo entrevistado, algo do gênero, e isso estava sendo televisionado. E perguntaram para ele: Jerônimo, o que seria felicidade para você? Ele disse: a felicidade para mim seria poder virar de lado. Olha, que chocante essa resposta, Gustavo, não é? Mas é impressionante, né? Pra gente aprender, né, no exemplo do... Entra muito na questão que a Neuza perguntou, né, dessa diferença de felicidade para quantos virar de lado é tão simples e não traz esse sentimento que para ele... E nesse momento dessa resposta, tinha uma telespectadora assistindo o programa. E ela narra que ela estava no parapeito do apartamento, da sacada do apartamento, para se suicidar. Quando ela ouviu, a televisão estava alta, ela ouviu ele falando essa resposta, ela voltou para ver. Ela voltou e viu a condição dele. Ela deixou de suicidar, não suicidou, foi até ele, conheceu ele, disse que ele havia salvado a vida dela. Então, isso é distribuir a felicidade em cima de uma maca. Que história bonita. A gente vai para um pequeno intervalo, mas antes eu quero fazer uma pergunta a você.
O que é felicidade para você? Mande pra gente pelo WhatsApp 981062150 e a gente já volta. Dicas Conexão Saúde. Dr. Rafael Biasotti, o Fernando de Baté, 27 anos, está ficando careca e muito preocupado. Tem tratamento? Fernando, excelente questão. Essa é uma das perguntas que eu mais recebo no meu consultório, no meu dia a dia. Homens de 20, 25, 35 anos apresentando uma piora do padrão capilar. O cabelo vai ficando mais fino, vai começando a cair, vai aparecendo as entradas, né, que a gente vai tentando esconder, mas sim, existe tratamento. Isso é o mais importante nessa sua questão. A gente tem muita dúvida se o tratamento para calvície é efetivo. E hoje, com a melhora da tecnologia, nós conseguimos sim interromper a calvície, fazer com que ela melhore o seu padrão capilar e que ela principalmente não evolua. Tá? E preste bastante atenção, é importante começar esse seu tratamento, porque a calvície ela é evolutiva e você vai perder cabelo progressivamente. Então, se a gente não interromper esse processo neste momento, daqui a 5, 10 anos, a gente vai lidar com uma calvície muito mais grave. Dicas Conexão Saúde. Desperte suas emoções com Mazotti. Clássico, moderno, casual, contemporâneo. A Mazotti tem o que você deseja para deixar sua casa ainda mais bonita. Mazotti, objeto de estima. Ágil. Imparcial. A notícia como ponto de informação. Jornalista experiente e com credibilidade. De segunda a sexta, às 18h45, Painel Paulista. De volta ao Esferas da Vida, hoje recebo Gustavo Gandolfi e Vitor Daabe, conversamos sobre felicidade, essa busca pelo sentido da vida. E eu queria, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, que fala que meu reino não é deste mundo. Então, logo, a felicidade plena não existe nesse mundo, talvez. Não sei se essa... Eu fiz uma analogia aqui, eu não sei se está certo, um pensamento rápido. Mas parece chocante, porque a gente vive num mundo instável, num certo mundo relativo, então, é isso? Na realidade, não é do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Essa é uma fala do Cristo. De Jesus Cristo. Isso, é uma fala do Cristo quando perguntado por Pilato, tu és rei, então tu és rei, o meu reino não é deste mundo. Mas começa assim neste mundo para nós, ou não? Sim, com certeza. Não é? E isso, o reino, né, porque eles esperavam um reino material, um reino que fosse imposto à força. Por isso que o Cristo disse que o reino dele não era desse mundo. Mas narra-nos Humberto de Campos que Jesus, num diálogo com Hanã, as adjacências do Templo de Jerusalém, Hanã o questiona o que ele fazia ali, e ele diz: eu passo pela cidade procurando a fundação do reino de Deus. E Hanã o pergunta: fundação do reino de Deus? O que pensas tu venha a ser isso? E Jesus responde: o reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. Então, o reino de Deus, esse reino do Cristo, esse projeto que foi iniciado há muito tempo, e os seus fundamentos nós encontramos na Boa Nova e no Evangelho de Jesus, ele começa, não é por hora, não é desse mundo, mas começa inicialmente em nós, como vai nos dizer o próprio Emmanuel, numa mensagem intitulada No Reino do Coração. Ele vai comentar isso e ele diz que é certo que o Mestre já disse que o reino dele ainda não era desse mundo, mas você pode começar a iluminar-se e construir, edificar o reino de Deus que há em ti de agora em diante. Então nós podemos sim, nesse processo de autoconhecimento, de autotransformação, de correção das nossas imperfeições, de fato entendermos e aplicarmos
as leis de Deus inicialmente em nós, alcançarmos essa plenitude, esse reino de Deus. Assim como foi, a gente citou o exemplo do Jerônimo. Como que nós não podemos dizer que essa pessoa já não tinha dentro de si a felicidade plena, o reino de Deus dentro dele, pulsando firme, para ele distribuir alegria, para ele distribuir esperança. Então, realmente, ele não é ainda deste mundo, mas é o projeto do Cristo para nós. Nós estamos em construção. Sim. É isso mesmo. As pessoas têm uma sensação de que o mal progride, né? Se sobressai ao bem. Por que a gente tem essa sensação? Eu acho que vai muito daquilo que a gente já vem falando ao longo de todo o programa, né? Essa sensação é uma sensação nossa, porque nós achamos e analisamos, somos muito de julgar e analisar as situações de acordo com a nossa ótica. Então, quando nós verificamos aqueles que possuem muito desse desequilíbrio, como o Gustavo mesmo colocou, parecendo uma injustiça divina, né? A gente acaba avaliando e achando que esse mal está prevalecendo. Mas quem dá vazão para esse mal, quem alimenta esse mal, somos nós mesmos, porque nós pensamos dessa forma. Porque nós ainda não compreendemos a máxima da vida. Quando Jesus diz que o reino dele não é deste mundo, ele também nos abre um pouco a visão para que a gente não entenda somente a vida como aqui, encarnados. Que a gente compreenda a vida eterna. Então ele nos dá um certo alívio, diríamos assim, porque nós teremos oportunidade de nos melhorarmos, nós teremos oportunidade de nos desvencilharmos desses nossos maus, dessas nossas dores, dessas nossas aflições. Então quando dizemos que o mal impera, que o mal está acima de tudo, geralmente é porque nós enxergamos dessa forma. É porque nós ainda não conseguimos administrar esse desequilíbrio, essas imperfeições que, na visão de Deus, é perfeito e é justo. E Kardec, né, vai perguntar também isso aos espíritos. Parece que o mal prepondera sobre o bem, né? E os espíritos respondem, não, é porque o mal é atrevido, né? Mas é porque o bem é tímido. A resposta é essa. Os bons são tímidos. Quando se preponderarem acima, o bem estará superior ao que se aparenta existir de mal. Então, é nossa obrigação, é nosso dever, se desejamos fazer o bem, né, que o bem então seja levado e não permaneça às escondidas. Porque para a gente fazer coisa errada, para a gente fazer coisa errada, a gente precisa fazer escondido, a gente precisa ficar arrumando desculpa, precisa criar toda uma situação. Para você fazer o bem, você não faz escondido. Você não faz nada para você fazer o bem, para você fazer o certo, o correto, para você viver em paz, em cumprimento do seu dever. Sim. Seja ele os deveres exclusivos às leis materiais, seja ele ao cumprimento do dever em relação a Deus, nós não precisamos esconder, né? Então, é essa resposta que ele nos dá, que eles, os espíritos, nos dão também. Por que Deus beneficia com os bens da fortuna certos homens que não parecem merecê-los? Entra também na questão que a gente acabou de dizer, né? Às vezes a gente enxerga isso como um benefício, né? Mas a gente não, às vezes cai nessa armadilha de que aquele que muito recebe, aquele que muito tem, também deveria fazer muito mais, trabalhar muito mais. E às vezes não é o que acontece. Às vezes ele acaba usufruindo única exclusivamente daquilo, só ele, não compartilha com todos aqueles que necessitam e acaba cada vez mais agravando as dores e as aflições íntimas. Então é essa distinção também de que há um benefício por parte, pode ser por uma causa, aflições anteriores, né, de outras vidas, para fazer com que a pessoa saiba lidar com o dinheiro, saiba lidar com os bens materiais que lhe são oferecidos, mas o que a gente vê é que infelizmente muitas vezes, e nós mesmos acabamos nos perdendo e nos
e saindo um pouco do caminho, utilizando somente a nosso benefício, não auxiliando a ninguém e não fazendo nada. Entra um pouco na questão que o Gustavo disse anteriormente, para fazer o bem é muito mais difícil, né? A gente tem muito mais dificuldade de fazer e nós comentávamos isso anteriormente. Nós devemos sair da nossa zona de conforto. Para fazer o mal é muito mais difícil? Fazer o mal. Para fazer o mal. O mal é mais difícil, fazer o bem é mais fácil. Não, que o bem é muito mais tímido, desculpa. O bem é muito mais tímido, que a gente, né, pensa, é muito para fazer. O que a gente deve fazer é de fato agir. É de fato agir de acordo com os ensinamentos de Jesus, de acordo com a lei do amor, que assim não há muito no que errar. E tanto a pobreza como a riqueza, elas são provas que são entregues aos homens e devem, como o Vitor bem colocou, serem analisadas à luz da reencarnação, para compreendermos, através desses dois processos, nesses dois estágios, qual seria a nossa tarefa, o nosso dever a cumprir quando estamos aí. E como o Vitor colocou, às vezes acabamos por nos perder. Nós podemos dizer que felicidade é resignação, é aceitação e a busca dentro das nossas possibilidades, pelo máximo que a gente consegue? Eu acho que a felicidade, nós ainda devemos olhar para dentro de nós, né? Quando o Gustavo citou a fala de Jesus, que ele nos diz que para que a gente não acumule tesouros na terra, e sim que a gente acumule tesouros no céu, pois onde está o nosso tesouro estará ali o nosso coração. É o nosso sentimento, é aquilo que nós de fato sentimos dentro de nós, baseados na lei do amor, baseados nas leis de Deus, e assim criando essa paz íntima, essa tranquilidade, essa sensação, como você disse, de dever cumprido, essa realização de trabalhos junto ao Cristo, nos auxiliando, amando incansavelmente, né? Então a felicidade, ela é essa reformulação íntima, né? Esse processo de iluminação interior, para que então a gente consiga fazer mais pelo próximo. A paz, ela inicia dentro de nós, para que então a gente consiga trabalhar junto a todos. A Maísa, que está em Paris, na França, está dizendo que felicidade são os momentos de amor, de plenitude, paz que vivemos e sentimos. Não é estável, tem oscilações, mas verdadeira enquanto dura. Olha aí os nossos telespectadores participando com a gente sobre felicidade. A Dora Nunes também mandou que felicidade é poder estar em paz e harmonia consigo mesmo. Essa busca da paz interna, né? A Lígia, pode falar, Vitor. É a questão de se compreender, é a questão de fato estar ciente daquilo que nós temos, o que é necessário a nós. É o que ela disse, né? É em paz consigo mesmo. A Lígia também está falando que felicidade para ela foi encontrar esta doutrina libertadora, que traz fé, esperança e amigos tão queridos que nos ensinam tanto. Gratidão pela vida deles. Vocês conhecem a Lígia? Conhecemos. A Lígia. Muitos amigos mandando Foi mensagem. um recado direto, né? Eu não fico sabendo, né? Adoro, mas eu percebi são aqui amigos muitos queridos. amigos queridos aqui. Eu falei, tô sentindo que tem uma intimidade. De fato, o encontro dentro do nosso trabalho, dentro do nosso convívio, tem sido motivo de extrema felicidade para todos nós. E a gente vê, né? Todo mundo tem a receita, né? Jesus já nos deu a receita da felicidade. E todo mundo foi colocando um pouquinho de sal, um pouquinho de tempero. O que elas colocaram aí são os temperos que vão construindo esse banquete a ser apreciado por todos nós. Então a receita está aí para todo mundo. Basta nós praticarmos. Divaldo Pereira Franco fala que se você deseja felicidade, você tem que amar. Profundo, né? Muito. Amar a todos, amar a nós, amar a Deus acima de todas as coisas e amar todos esses momentos que o Gustavo acabou de citar, né? Nós temos, enquanto encarnados, a oportunidade de desfrutar um pouquinho dessa felicidade, né? Ou o princípio dessa felicidade prometida pelo Cristo, que são esses momentos de confraternização, esses momentos junto aos nossos familiares, aos nossos amigos, as nossas conquistas junto com todos
Isso tudo vai nos alimentando, vai nos trazendo cada vez mais a certeza do dever cumprido, do caminho, né? Então, sem dúvida, o essencial para que a gente atinja a felicidade, para que a gente compreenda o que é felicidade, é trabalhando trabalhando na lei de Deus, é trabalhando na lei do amor. Não tem outro caminho. É amando. Amar. É amando. Amar mesmo quando o seu amor para o outro, ele te devolve com a ignorância. Perdoando. Amar mesmo quando o outro te devolve o desprezo. Amar mesmo quando o outro te devolve qualquer outra situação que não seja amor. Porque aquele que ama, sabe que cada um está ainda num processo de caminhar. E a gente entende que o amor, só o amor, ele tem esse mecanismo transformador. E ele vai operando pouco a pouco, mesmo com essas dificuldades, ele vai operando pouco a pouco dentro daquele, do outro e em você mesmo. Então, realmente, o Divaldo, ele é muito feliz nessa fala dele. E o Chico, né, também diz, né, que se ele pudesse dizer alguma coisa para alguém, ele fala assim: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Verdade, a gente passou esse vídeo no primeiro Já passou no primeiro programa. Muito bonito. Amai-vos aos outros como eu vos amei. Foi esperado. Amai-vos aos outros, amai-vos como a si mesmo. Amai-vos aos outros superou, como eu vos amei. Então, esse amor proposto pelo Cristo, ele é um amor que transcende retribuição, transcende condição, transcende perspectiva, transcende qualquer outro sinônimo ou sentido que a gente quer atribuir. Não espera nada em troca, ele simplesmente ama. Ele simplesmente se entrega, é um amor verdadeiro, né? Isso. E a caridade é a base de todo esse amor. Arthur Valadares falou um dia aqui no programa que a caridade é o começo, né, de amar ao próximo. É isso mesmo. E a Tânia, que também está nos assistindo, acabou de passar que a felicidade para ela é ver seu filho Vitor, que está aqui no caminho do bem e do amor de Deus. É sua mãe, Vitor? É mãe. Eles estão com um fã-clube hoje aqui no Esferas da Vida. A gente está recebendo... Está bem movimentado, né? Bastante questão. Movimentado. E eu gostaria de agradecê-los por essa participação. Mais uma vez, Gustavo. Pela primeira vez, espero tê-lo aqui sempre, Vitor. Eu que agradeço, Pri. Foi muito gostoso mesmo. Foi um momento muito feliz estar aqui com vocês hoje. Não é? A gente fica por aqui. Semana que vem falaremos sobre perdão, às 10h30 da noite, ao vivo. Até mais. No estudo do germe em seus impulsos embrionários, mas só encontro os vermes funcionários no seu trabalho infame. Esferas da Vida. Apoio Cultural. Saúde Quântica Araraquara. Cuidando do espírito através da ciência. Daniel Mariottini.